Olá, meu nome é Leandro Dourado e a gente vai fazer um vídeo hoje falando sobre o disco do Racionais Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997. Esse vídeo, essencialmente, ele vai ser destinado às pessoas que pretendem fazer o vestibular da Unicamp, porque nesse ano vai entrar no gênero poesia o álbum do Racionais Sobrevivendo no Inferno. Mas claro que pode servir de uma maneira geral para todas as pessoas que gostam da banda e que escutam. Bom, para falar um pouco sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, eu gostaria de falar algumas coisas antes para a gente entender um pouco da banda. A banda ela se forma ali pelo ano de 1988, quando Mano Brown e Ice Blue, que eram primos, vão conhecer o Ed Rock KLJ e vão fazer a banda. Eles primeiro saem numa coletânea chamada Consciência Black, em 1989, com a música Tempos Difíceis, do Ed Rock, e Pânico na Zona Sul, do Brown e do Ice Blue, que eram os BB Boys. Posteriormente, eles lançam pela Zimbábue o primeiro disco da banda, chamado Holocausto Urbano. Depois de 92 sai o segundo disco, na verdade um single, chamado Escolha Seu Caminho. E em 93 sai o Raio-X do Brasil, que alcança um grande sucesso, né, com as músicas Fim de Semana no Parque e as próprias duas que saíram na coletânea, Pânico na Zona Sul e Mano na Porta do Bar, Um Homem na Estrada, enfim. Mas em 97 é o grande auge da banda, né? Quando, nas palavras dos próprios membros da banda, eles conseguem ser mais diretos, falar com o seu próprio jeito, falando suas gírias, seu jeito de ser de verdade. Então, várias entrevistas da banda, os membros disseram que eles conseguiram de verdade serem verdadeiros, expressar a forma como eles pensavam e falavam de uma forma muito mais direta ao seu público. A vendagem desse disco é uma vendagem significativa. Os próprios membros da banda falam que venderam aí por volta de 500 a 600 mil cópias. E KLJ até brinca, ele fala que vendeu 1 milhão de cópias, 500 mil originais e 500 mil piratas, porque foi a época também do auge dos piratas, né? E aí o que acontece? Para a gente situar um pouco, o Ed Rock e o KLJ são da Zona Norte, e o Ice Blue e o Mano Brown são da Zona Sul, ali Capão Redondo, Jardim Ângela. Mas essencialmente a banda vai ficar conhecida como sendo uma banda da Zona Sul, porque eles falam muito do Capão Redondo nas letras e se identifica muito com o Capão Redondo. Se hoje tem até metrô lá na estação, Capão Redondo, à época não tinha. A condição de vida da população era muito mais precária e os índices de violência eram muito altos, né? Dizem que alguns índices do IBGE diziam que ali era um dos lugares mais violentos do mundo, junto com El Salvador e Caracas, na Venezuela, e outros locais onde os índices de violência são muito altos. E muito comum à época eram também os chamados justiceiros, né, que os comerciantes pagavam pistoleiros ali para assassinar pessoas que cometiam alguns pequenos delitos, e mesmo muitas pessoas dessas eram confundidas, né? Porque andavam juntos, conviviam juntos, e muitas pessoas morreram ali de forma inocente também. Esse é o contexto que a gente vai visualizar de 1997, né? Uma banda que se inspirou o nome no disco do Tim Maia, na fase dele, né? No álbum Tim Maia Racional. E aí o Mano Brown então deu o nome Racionais MCs e vai despontar como sendo a principal banda de rap do Brasil e da América Latina, e vai ter uma grande identificação com o seu público de uma maneira geral, vai colocar a proposta da autoestima do afrodescendente ou do negro, como queiram, brasileiro, que até então muitas pessoas tinham vergonha
Muitas pessoas perdiam o emprego, principalmente ali em São Paulo, nesse contexto, por serem moradores de periferias, de locais afastados, onde os índices de criminalidade, de violência eram muito altos. E, de uma maneira geral, esse álbum é um banho de autoestima, né, para o morador, muitas vezes discriminado, para o morador negro. E essencialmente é isso que o Racionais faz, principalmente nesse disco. Faz muitas vezes o que nenhum sociólogo conseguiu fazer, né? Você dá autoestima a alguém que está não querendo mais viver, não querendo mais se importar com as coisas. Não, então o Racionais faz isso. Nesse momento, faz com que o negro tenha prazer de se vestir bem, buscar uma roupa melhor, ter muito orgulho do seu cabelo, buscar um visual um pouco mais interessante, fazer algumas coisas diferentes no cabelo, um cabelo crespo, e essencialmente é isso que o Racionais faz. Bom, entrando um pouco mais no álbum, para você que vai prestar o vestibular, a primeira música chama Jorge da Capadócia, né? O Brau fala, a concepção foi toda dele, ele fala que ele sonhou com a música do Isaac Reis, A Batida, e a letra do Jorge Ben. E ali, na verdade, é uma espécie de oração, né? Eles falam que o disco já estava todo pronto, mas faltava alguma coisa. E o Brau disse que sonhou com isso, com a letra e a base. Então ali, como se fosse a ideia do Jorge Ben que todas as pessoas que se sentem abençoadas por Deus, por Jorge, São Jorge, ou para qualquer outra divindade que você acredita. Na época eles eram muito ligados ao candomblé, depois se afastam um pouco, se ligam um pouco ao protestantismo e depois se colocam com pessoas que acreditam em Deus, mas sem uma ligação muito específica com nenhuma religião. Então essa música eles colocam como se fosse para abrir os caminhos mesmo, né? Que nada pode me afetar, nada pode me prejudicar, que eu possa ter autoestima, que eu possa ter essa capacidade de superar as adversidades e que nenhum mal vai me afetar e nenhum mal vai me abater. Essa é a ideia da primeira música. A segunda parte, a segunda música chama Gênesis, quer dizer início, começo. Então ele faz uma reflexão, né, sobre como é que é o dia a dia dele ali no Capão Redondo, mais especificamente, o que ele tem. Muitos moradores se viam obrigados a andarem armados, vivendo numa adversidade profunda, pouca oportunidade de emprego. E ele fala, eu tenho uma Bíblia velha, eu tenho uma pistola automática e eu tenho um sentimento de revolta. Muito expressando a realidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que por algumas pessoas viverem numa classe mais alta, algumas palavras podem chocar, mas mais interessantes muitas vezes do que o julgamento, e a gente vê isso com muitas pessoas, estudantes de faculdade, vai estudar um Kant, vai estudar um Marx, vai estudar um pensador, antes de entender, já julga, não, eu concordo ou não concordo com isso. Muito mais importante do que a gente concordar ou discordar é a gente primeiramente tentar entender de uma maneira geral essa realidade. Então é uma oportunidade que a gente tem de se colocar ali, para quem não é e para quem já está acostumado, né, com aquilo, uma parte da violência. E é isso que ele retrata nessa parte de Gênesis, né? Eu tenho um sentimento de revolta por muitas vezes não ter um hospital, por não ter uma escola digna, por não ter uma segurança que de verdade faça a segurança deles, e uma adversidade tremenda. Essa é a segunda parte. A segunda música. A música 3, que se tornou um dos grandes clássicos do Racionais, chama capítulo 4, versículo 3, tem a introdução do Primo Preto, que dá alguns índices ali tristes ainda da nossa sociedade preconceituosa, a pouca quantidade de negros nas universidades, com relação à brutalidade policial e com relação à adversidade mesmo que o negro sofre. E a música, a primeira parte, o Brau canta só, né?
Ele fala, minha intenção é ruim, esvazia o lugar, então em cima eu tô afim, 1, 2 para tirar, eu sou bem pior. Então ele fala, olha, nesse cotidiano violento que eu vivo, eu tento viver a paz, mas a paz em alguns momentos vai ser difícil. E aí eu tento fazer o que dá para fazer, e é um tapa na cara da sociedade mesmo. O que a gente está fazendo com as nossas periferias, de que forma a gente está dando oportunidade para essas pessoas superarem as suas dificuldades, ou se a gente simplesmente está jogando uma quantidade grande de pessoas ali nas periferias, sem saneamento básico, sem nenhuma estrutura para que eles possam sobreviver. E que é até o álbum do disco, Sobrevivendo no Inferno, a dificuldade onde se encontram. Tem uma citação do Ed Rock, fala do príncipe guerreiro que defende o gol, né, do Edinho, que à época era goleiro do Santos. E eles fazem nessa música com uma batida, uma das que se tornaram mais populares desse disco. A música 4, Eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, surgiu até uma polêmica depois, porque o Brau sempre fala que o Guina é um personagem que ele conhecia, era um amigo dele na favela, mas o nome Guina é um nome fictício. E depois surgiu um contador de histórias, até que o Brau fala, até um Pinóquio, né, que se auto-intitula o Guina e vai aí por várias partes do Brasil se dizendo que foi ele que passou, uma mentira completa. Mas voltando ao personagem em si, a música é a música mais longa do disco. E nessa música conta a história de um cara que parte para o crime, né? E um cara que não está em dúvida se vai ou se não vai, né? Esse Guina é o professor, seria o professor no crime, né? O cara que comete aqueles delitos e vai ensinar os outros, as pessoas que estão ali. E de uma maneira geral, essa música trata dos bens de consumo, né? Vai mostrar aquele cara que se torna um assaltante, como tendo muitas motos, carros, muitas mulheres ao redor dele, roupas bonitas. E de uma maneira geral mexe, né? Essa questão do consumo sempre mexe com o imaginário das pessoas, dos jovens mais particularmente, sobre ter ou não ter, que preço devemos pagar para ter as coisas que queremos, se vale a pena, se não vale. Mas o ponto central dessa música é que no fim, né, o Guina vai preso e depois as pessoas vêm atrás do personagem que está cantando, que é amigo do Guina, que aprende algumas coisas no crime com o Guina, e muitas pessoas vêm atrás dele até para matá-lo, para conseguir as coisas que ele tem. E de uma maneira geral, se você for ver mesmo, essa música está chamando a atenção para o crime não é vida para ninguém. Aí, se você for ver no final das contas, é isso que a música está falando. Para a gente tomar cuidado e que tem desacertos, que no final das contas o que vale é o dinheiro e que a amizade fica em segundo plano e que não vale a pena para ninguém partir para o mundo do crime. Essa é a mensagem da música. A música 5, Rapaz Comum, é uma música do Ed Rock. É uma música que trata do cotidiano, né? Ele fala, parece que alguém está me carregando perto do chão, um teclado bem forte, um órgão, e ele conta das dificuldades mesmo, do título que a música diz, um rapaz comum, um rapaz que passa pelas dificuldades, que quer muitas coisas e não tem, e ele morre, e ele percebe as coisas ao seu redor. Essa é a música 5. A música 6 é um interlúdio, né? Só uma músicazinha ali de fundo. A música 7, ela pode ser considerada como a música mais significativa desse disco, né? A música chamada Diário de um Detento, contando um pouco a história dessa música. Quando alguns amigos do Brau, lá do Capão Redondo, Jardim Anjos, da Zona Sul, estavam presos, ele ia visitar algumas pessoas e numa dessas visitas, uma das pessoas disse, Brau, tem um cara aqui que ele escreve bem pra caramba. Ele, então vamos lá e tal. Quando ele chegou lá, o nome do cara era Josenir. 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 Aí ele olhou e falou, cara, muito legal, você escreve bem pra caramba e tal. Ele, meu irmão, ninguém dá atenção a isso não, se você quiser levar, pode levar. O Brau levou e ele tá contando esse cotidiano dele do presídio, né? No presídio. E aí o Brau aproveitou essa narrativa dele para falar um pouco
do que foi considerado, né, o maior massacre da história dos presídios de todo o mundo. O massacre do Carandiru, onde oficialmente 111 presos foram assassinados, e foi em outubro, né, dia 2 de outubro de 1992. E essa música é um retrato disso. Fala sobre o massacre, mas fala do cotidiano do preso. Depois, posteriormente eles fizeram um clipe, né, em 1998, até ganharam na MTV o melhor clipe de rap e a escolha da audiência, que deu até a oportunidade deles irem aos Estados Unidos. E eles compraram ali o MPC, algumas coisas para fazer as bases, as batidas dele. Mas essa música retrata isso, né? Uma curiosidade é que o nome do cara era Zeni, né? Joseni. Só que quando ele perguntou o nome do cara, o Brau tava muito tumulto e tal, ele entendeu Josenir, com C no lugar do S. E depois virou até o nome artístico do cara. Ele escreveu depois, quando ele saiu da cadeia, um livro chamado Diário de um Detento, que conta também esse cotidiano. O cara é um excelente escritor, né? Então essa música, de uma maneira geral, o interessante dessa música, ao meu ver, é que ela não retrata o criminoso como a sociedade na maioria das vezes vê, né? É um animal que está lá dentro e quanto mais sofrer melhor, quanto piores coisas ele passar melhor. Coloca ele como um ser humano que cometeu erros, cometeu equívocos, e nós, enquanto sociedade, a gente deve tentar ter o lado mais humano, né? Deve, como se costuma dizer, nos pensamentos mais humanos e profundos, a gente deve sempre deixar a porta aberta ao arrependimento e nunca fechá-la completamente. E essa música é isso, conta o dia a dia do preso que recebe a mãe, visita a mãe, do pai, das pessoas que ele conhece e tal. E fala do massacre. A música 8 é Periferia, Periferia em Qualquer Lugar. Até muitas colagens do Gog, que é um rapper aqui de Brasília, que o Ed Rock usou, que deu a ideia, né? Então, a concepção da música é essa, que independentemente de onde você estiver, seja qual estado for, periferia é periferia. As pessoas que são da periferia passam pelas mesmas dificuldades, vai mudar ali o nome dos bairros, um ou outro, o sotaque vai mudar, alguma coisa ou outra, mas as dificuldades são as mesmas e as adversidades são as mesmas. A música 9, Qual Mentira Eu Vou Acreditar, é uma música que quebra um pouco aquele peso, né? Porque é um disco muito pesado, muito forte. É uma música um pouco mais lírica, é uma música que trata um pouco mais de brincadeiras, né? Diferentemente do que algumas pessoas que não entendem nada de rap, são levianas e gostam de falar bobagens muitas vezes. Tomar Geral, que o Ed Rock fala, é uma revista da polícia, né? O Baculejo, que chama vulgarmente. Então ele está dizendo que ele está saindo para a noite. E aí, muitas vezes, ele é abordado mais vezes do que as pessoas de uma maneira geral são. E ele trata isso de uma forma muito irônica, muitas vezes, de uma maneira engraçada em alguns momentos, mas trata também dessa dificuldade que passa, muitas vezes, pelo problema da discriminação. A música 10 chama Mágico de Oz, segundo o próprio Ed Rock, é a melhor música que ele já escreveu, a música que mais marcou a vida dele, é uma música que tocou muito nas rádios. Ele fala, é o Pulga do ABC, né, que faz a introdução, e ele conta como seria se uma criança que mora nas ruas de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil, que é usuário de crack, que tem uma família desestruturada, o que ele gostaria para a vida dele, o que ele almeja, o que ele quer, e retrata como é a dificuldade, né, de algum morador de rua, de quem fuma crack, principalmente de uma criança, de um adolescente. A música 11 Fórmula Mágica da Paz, é uma música que tocou muito nos bailes de São Paulo, é uma música grande também, acho que é a segunda maior, só pede para eu estar ouvindo alguém me chamar. É uma busca da paz, né? É uma busca de identificação com os seus valores, de onde você vem, da periferia, mesmo com as adversidades, você pode tentar melhorar, tentar buscar nas coisas simples, empinar uma pipa, acordar cedo, ver o sol, quando estiver chovendo, agradecer a chuva. Basicamente a ideia é lute
para mudar a sua realidade, mas enquanto você não consegue mudá-la por completo, tente viver da melhor maneira possível. Tente buscar a felicidade nas coisas simples, com a sua família, com seus amigos, onde você estiver. A música 12 finaliza a última faixa do álbum, eles chamam de Salve, utiliza a mesma base do Isaac Reis, né, da introdução, e ele dá um salve para todas as quebradas, para todos os lugares do Brasil, falando disso, né? Vamos lá, vamos mesmo nas adversidades, vamos para frente, vamos lutar. Esse é o disco, com todas as faixas, a concepção. Ao meu ver, o melhor disco do Racionais foi o que foi lançado em 2002, o álbum duplo, Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Mas sem dúvida nenhuma, o álbum Sobrevivendo no Inferno tem uma importância enorme, né, para a música brasileira. Para os próprios integrantes, foi a primeira vez que eles conseguiram falar de uma maneira muito sincera, como eles são. Criou-se uma identidade muito grande com as periferias do Brasil inteiro. Foi ali o grande boom do Racionais. Claro que a MTV ajudou, estava no auge à época com seus videoclipes, mas de uma maneira geral, esse disco ele vai lidar diretamente, vai ser uma verdade nua e crua, né? Muitas vezes a gente vê nos tratados de sociologia pessoas de classe média ou, na maioria das vezes, classe média alta, estudando a teoria e tentando entender a realidade sofrida de quem sofre. Esse disco não. Esse disco é como se fosse assim, olha, eu não preciso que ninguém fale por mim, como se sempre nós da periferia fôssemos pessoas sem inteligência, sem capacidade de dialogar. Não, eu falo por mim, eu digo para vocês quais são os meus problemas, quais são as minhas realidades, o que eu tento fazer. Eu jogo para a sociedade uma verdade nua e crua que muitas vezes ou é passada de uma forma sensacionalista pela mídia ou ela é maquiada. Então, o Racionais está dizendo basicamente isso. Eu falo para vocês o que está acontecendo aqui, quais são as nossas dificuldades. É falta de saneamento básico, é falta de emprego, muitas vezes uma brutalidade policial excessiva, uma escola de má qualidade, é um pai alcoólatra, é uma falta de estrutura familiar, e muitas vezes daí que vão ocorrer a grande parte dos problemas ali que eles vivem. Não precisa ninguém dizer por mim, eu mesmo digo. E digo para você, eu tento ser feliz, é uma injeção de ânimo para todos os pobres, os pretos, as pessoas que moram na periferia. A gente pode ser feliz com o que a gente tem, sem buscar a violência, né? É isso que ele fala, né? Grande parte das músicas, se você for ver, é um retrato nu, cru, mas dizendo o seguinte, não vamos por esse caminho não, vamos tentar seguir a nossa vida, vamos tentar estudar, vamos tentar fazer do nosso cotidiano o melhor possível. O que a gente puder mudar, a gente muda. E o que não, a gente tenta viver da melhor maneira possível, buscando uma harmonização com a família, com os amigos e com as pessoas de uma maneira geral. Bom, essa era a reflexão que a gente tinha para fazer aí para vocês. Espero que seja útil para quem for fazer lá o vestibular da Unicamp, do gênero poesia. Digo para vocês o seguinte, independentemente se você gosta de rap ou não, tente entender, né? Essa é a principal questão quando a gente vai fazer uma prova dissertativa, uma redação. Tente entender e descrever sobre aquilo. Se você quer passar, não fica buscando essas pessoas que odeiam Racionais, fizeram vídeos criticando. Eu particularmente gosto muito, é a banda de rap que eu mais gosto, mas independentemente se você gosta ou não, esse não é o ponto principal. O ponto principal é tente entender a realidade deles, o que eles estão falando e diante dessa realidade você fará uma boa prova. Porque afinal de contas, como diz um ditado russo, não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato. Então no caso o importante é que vocês façam uma boa prova. Não é se vocês necessariamente concordam ou discordam, ou de repente uma narrativa ali você acha que não foi interessante. Nesse momento, isso não é o mais importante. O mais importante, e esse foi o objetivo desse vídeo, tente entender o que eles tentaram passar, qual foi a ideia, qual o contexto em que eles viviam, e diante disso eu acho que você tem todas as condições para fazer uma boa prova. Não deixe de escutar o álbum, que é um álbum muito bom,
muito bem feito, bem gravado, bem trabalhado. Escutem o CD inteiro, tem na internet aí, e tentem entender de uma maneira geral para que você possa fazer uma boa prova. Uma dica, não deixe de estudar os outros temas, né? Esse é um no gênero poesia, que foi posto. Tem outros temas lá, então para você eu sugiro que você faça uma boa prova e que de uma maneira geral, esse conhecimento que você tem e escutando um pouco Racionais, que você seja uma pessoa mais humana, independentemente de qual for a matéria que você for fazer, o curso que você for fazer na Unicamp, medicina, direito ou qualquer outro, que você de uma maneira geral busque mudar a sociedade. E mudar a sociedade que eu digo não é só ganhar dinheiro para você mesmo, não é só fazer com que a sua família viaje 2 vezes por ano à Europa, aos Estados Unidos, comprem grandes bens de consumo. Se sinta essencialmente como um ator que pode, no futuro não muito distante, no seu campo de atuação, do seu curso que você for professar e posteriormente onde você for trabalhar, que você possa contribuir e lançar um olhar diferente para os menos necessitados, para as pessoas que passam mais dificuldades, para as pessoas que vivem de uma maneira muito diferente de você. Então, não fique uma pessoa só presa no seu muro, na sua comunidade, na sua religião, na sua família. Tente entender o mundo como ele é e tente se esforçar ao máximo para mudar esse cotidiano, porque na melhor das hipóteses, a gente vai viver um mundo com menos violência, com mais oportunidade para as pessoas e dê o seu melhor, certo? Essas eram as reflexões que a gente tinha para fazer. Boa prova e tudo de bom, até a próxima.